como forma de conseguir recursos, uma doação de livros infantis que se chama O Menino que Sabia Voar, né, Renan? Menino que Sabia Voar, ela está aí no YouTube. Aí é doar, não, comprar o livro. O livro está por R$ 35, mas todo o dinheiro arrecadado vai ser para as obras do Caminho da Paz. Então, são livros novos, publicados, foi publicado oficialmente, foi vendido e tudo. Aí o que ela tem ainda para vender, ela doou todo para casa. É livro infantil, não é espírita, mas é literatura. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, nos envolva na sua paz. Trago conosco nesse instante um abraço carinhoso de todos os que fazem o Núcleo Espírita Eunício Iver, que se localiza na cidade de Bahia. E é com grata satisfação que aqui nos encontramos, no caminho da paz, onde encontramos tantos amigos queridos, seu José, Francisco, Luciana, nosso querido amigo, e todos vocês, amigos novos, né? Ouvir o nosso irmão aqui, trazendo tanta harmonia e tocando os nossos corações. Como isso é extraordinário, maravilhoso, porque nesse momento nós aqui estamos, aqui temos um encontro marcado. Que encontro marcado é esse? Naturalmente, todos nós que aqui nos propomos a estar nessa casa, viemos com um objetivo. E aqui é o caminho da paz. Naturalmente, vamos encontrar com a presença dos irmãos e irmãs amigos esse aconchego. E se hoje nós viemos em busca de entender os nossos conflitos, compreender como resolvê-los, você está no lugar certo. Porque aqui, esse ponto de luz que existe há tantos anos neste lugar e que eu conheço a história, né, seu José, lá de trás, a casinha pequenina, e que hoje tem esse espaço amplo, aconchegante para receber a todos. Porque aqui é a casa de Jesus, e cada vez que alguém chega neste lugar, tem um encontro marcado com o Cristo. E nesta tarde não poderia ser diferente. Nós vamos refletir, junto com vocês, algumas situações onde outras pessoas também tiveram encontros ou encontro marcado com o Cristo ao longo do tempo. E aí, naturalmente, a gente vai refletindo também. E eu tive algum momento, algum encontro em que busquei ou encontrei Jesus? Muitas vezes nós buscamos este encontro quando estamos diante da dor, do sofrimento, da angústia, da doença, dos conflitos, não apenas espirituais, mas emocionais. E aí a gente se pergunta, onde encontrar a solução? Onde encontrar caminhos que me ajudem a sair da depressão, da angústia, do pânico, da ansiedade? Doenças essas que estão aflorando em todo lugar. E como é bom saber que nesta casa aqui a gente encontra a acolhida, na presença dos amigos que aqui estão, e que naturalmente nos recebem. Mas eu direi, eles vão resolver o problema de vocês? Não. Eles vão te fortalecer, vão te
se amparar, vão segurar nas suas mãos e dizer: conte comigo, vamos juntos, vamos ver o que é que Deus permite. E assim encontramos forças, porque a espiritualidade está presente e nos conduziu até aqui. Não foi um acaso. Estamos aqui todos nesse momento, nesta tarde, literalmente, tendo um encontro marcado. E, naturalmente, nesse momento, nós vamos também nos perguntar: eu marquei este encontro? Sim ou não? Vocês respondem, mas aí eu quero contar com vocês. Já que estamos nesse encontro marcado, eu quero contar com cada um de vocês. E aí eu pergunto: vocês estão aqui? Sim ou não? De verdade? Ah, que ótimo. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas o nosso pensamento está em outro lugar. De repente eu estou aqui, aí vem na minha cabeça aqueles problemas, aqueles conflitos, aquela angústia, aquele desentendimento que eu tive lá em casa, com a minha família, que aconteceu no trabalho. Não estou aqui, porque o pensamento me levou para o lugar onde estavam os problemas. Então, nesse momento, a gente vai estar aqui juntos, por isso que eu conto com a vibração de cada um de vocês para a gente poder reflexionar a respeito de algumas questões. Ora, eu estava aqui a me perguntar, cá com meus botões, onde nós aqui nos encontramos para perceber se nós já entendemos aquela questão 919 e também a questão 921, que nos convida a encontrar momentos de consciência. E aí eu me recordo aqui de um texto muito interessante de Joana de Ângeles. Veja bem se a gente não se identifica em algum momento. Ela fala de um jovem maturo que, em determinado momento, ele se deslumbrou, viu as estrelas e pensou: eu vou conquistar as estrelas. A gente, quando é jovem, entusiasta, né, a gente pensa conquistar as estrelas, o mundo, e por aí vai. E, naturalmente, ao perceber isso, aí depois ele, nessa caminhada, ele percebeu que conquistar as estrelas não ia dar certo, porque estava muito distante, ia existir dele muitas outras situações que ele não estava ainda preparado. Caminhou mais adiante, e aí ele percebeu que era possível não apenas deixar as estrelas lá, mas conquistar a Terra, o mundo. Veja quantas pessoas não pensam em dominar o mundo, o planeta, os países, as situações, né? E aí ele percebeu depois, passado algum tempo, que a Terra era muito gigante, iria demandar muito esforço da parte dele e não seria possível. E aí ele pensou o quê? Bom, já que eu não posso conquistar as estrelas, conquistar o planeta Terra, eu vou agora me voltar para onde eu estou, a minha pátria, meu país, né? Vou lutar por ele, vou me desdobrar para poder, de algum modo, contribuir com a minha nação. E aí ele ganhou posição social, poder, mas nessas conquistas ele encontrou também as decepções e amarguras ao longo do tempo. E aí ele disse: não, não é possível. A pátria é muito gigante. Eu preciso reduzir o meu espaço de conquista. E aí ele disse: vou me voltar para a comunidade, o lugar onde eu estou. E pensando nisso, ele, naturalmente, nesse processo, cresceu, caminhou mais um pouco, constituiu família, ganhou destaque social, adentrou nas conquistas no conhecimento político, mas, todavia, as injunções políticas levaram às decepções, às artimanhas, as ordeduras políticas levaram a
a se decepcionar com o outro. Disse, como é possível? Eu intento, as minhas intenções são muito boas, e de repente me puxaram o tapete. E aí, mais amadurecido diante dos embates da vida, ele busca o quê? A família. Naturalmente, neste processo, que ele já tinha constituído a família, a esposa, filhos, e naturalmente os anos se desdobraram, ele já estava envelhecido, entre aspas, para os seus entes queridos. Não é assim, de repente a gente está, não, mas você já está tão velho, já está ultrapassado, não, mas você já não acompanha o andar da carruagem. Isso é uma linguagem nossa ainda, né? Não acompanha a evolução, né? Já estamos aí na inteligência artificial, não sabe nem teclar direito, não sabe nem mandar uma mensagem. E aí ele percebeu que os dissabores estavam no seu recinto familiar. Por quê? Porque ele não conseguira estar com eles. Ele procurou lá fora encontrar experiência, vivência, quiçá ser feliz. No entanto, a família estava ali ao lado. E era um momento em que ele se voltava para a família e percebeu que, no conceito dos jovens, e como eles, sonhadores e ambiciosos, ele estava fora. E aí, caindo em si, ele se deu conta que era um momento de conquistar a si mesmo. Ou seja, de se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Já estamos nesse processo, já estamos nesse caminhar. Naturalmente que esta casa, com tantos irmãos aqui que já labutam na doutrina espírita, o conquistar-se a si mesmo, esse conceito já cala profundamente em cada um de nós. Mas isso é um processo. Não nos descobrimos totalmente. A gente, quizá, às vezes, não quer enxergar determinadas questões que eu preciso mudar. Por quê? Porque aquilo ainda está enraizado, que vem de um somatório de diversas reencarnações, mas ainda está ali. Eu preciso trabalhar. É uma conquista diária. É uma conquista onde a cada dia nós temos um encontro marcado com Jesus, que nos convida a viver a essência principal do Evangelho, que se chama o amor. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu posso até dizer para o outro que eu amo profundamente, mas se eu ainda não me amo, não está completo esse amor. Não é verdade? É. Porque a gente precisa se amar. E se amar é se cuidar, literalmente. Não apenas fisicamente, como está acontecendo aí, esse boom, né? Todo mundo malhando, todo mundo... Louvável, maravilhoso, achei excelente. No entanto, nós não somos apenas este corpo, nós somos um espírito. Espíritos imortais que somos e estamos aqui na senda da evolução para aprender. Então vamos cuidar do nosso espírito, que muitas vezes chora, se debate nas aflições, nos conflitos existenciais que a gente nem sabe por quê. E sabemos se nós avançarmos no estudo do conhecimento da doutrina espírita, e a gente vai encontrar as respostas. Nós já vivemos antes. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos no lugar com aquela família, com aquelas pessoas que muitas vezes a gente se desentende, mas a vida nos encaminhou a conviver com eles. E aí? Como eu gostaria de que a minha família fosse a família de seu Giuseppe, uma família harmoniosa, de pessoas evangelizadas, né? De pessoas assim que conhecem o Evangelho. Olha que maravilha! Lá em casa,
Não obstante as pessoas conhecerem a doutrina espírita, terem sido, digamos assim, alunos da evangelização, mas ainda cada um está tateando, buscando encontrar seu caminho. Mas a semente foi plantada, né? Mas Joana de Anjos nos diz que nós estamos no lugar certo, vivendo o momento certo, com as pessoas certas. Na reencarnação, não erra de endereço. Então, você está no lugar certo. Para quê? Para a gente aprender o exercício do sentimento maior que nos fala Jesus. E aí eu me recordo, naturalmente, de tantas pessoas que tiveram este encontro com Jesus. Vamos nos recordar que, para a gente, tem um momento muito extraordinário que eu convido vocês a revisitarem. É um filme de Francisco de Assis. E eu gostaria, se vocês me permitem, eu vou aqui utilizar aqui um recurso para a gente refletir. É bem interessante. Por favor. É um momento em que Francisco é levado. Antigamente, no período medieval, as situações, muitas vezes, de família não se resolviam em família, resolvia com a comunidade. E o bispo era alguém que estava, digamos assim, batendo o martelo, decidindo sim ou não, está certo, está errado, vamos. E aí, Francisco de Assis caminhou por várias situações. E chegou um momento que o pai já estava, digamos assim, por aqui com ele. Tudo que ele fizera não era nada do que ele planejara para o filho. E aí ele resolve buscar o bispo para decidir, porque tinha passado Francisco dos limites. Ora, aí ele chega diante do bispo e diz: meu filho, ele começou a sair com pessoas, começou já a se divertir com os amigos, nas noitadas, e eu, o pai, pago as despesas. Ele decidiu ir para a guerra, comprou as armas junto com os amigos, foi, e o pai aqui pagou. Mais adiante, ele foi para as cruzadas e, novamente, quem pagou tudo fui eu, o pai. O pai paga. E disse mais. E pior, sabe o que foi que ele fez? Eu estou traduzindo aqui, porque eu não consegui abrir o vídeo. Ele achou pouco, se uniu a um bando de leprosos, caminhando com eles. Imagine o prejuízo que eu tive. A minha loja, ele era um grande comerciante de vender tecidos, não consigo vender nada. O povo não quer mais entrar na loja. Olha só o meu prejuízo. E mais ainda, achou pouco. Ele pegou todo o dinheiro que eu tinha e saiu para construir uma igreja que estava em ruínas, onde ninguém entrava. Como é possível? O pai, tudo paga. E Francisco lá, né, no meio desse aglomerado, e eu fico a imaginar o bochicho das pessoas, a semelhança de nós outros, né? E ficar, imagine só, como é possível um negócio desse? Desperdiçar a fortuna com mendigos, com leprosos, uma igreja que não existe, estava em ruínas, como é possível isso? E do outro lado, no meio do povo, estava a mãe, que muito amava.
e que chorava copiosamente ao ver seu filho sendo exposto à turba multa, aquelas criaturas ali no deboche. E o pai, naturalmente, né, a sua razão, exigindo que se resolvesse a situação. E aí é isso, senhor bispo. Tudo as minhas queixas, digamos assim. E, naturalmente, tinha que se ouvir também o outro lado. E o bispo pergunta a Francisco: e você, Francisco, o que tem a dizer em sua defesa? Antes disso, eu queria só dizer uma frase que o pai disse. Que, diante de tudo que ele fizera, o filho era um ingrato. E não sabia reconhecer tudo que ele fazia por ele. Era um ingrato, era um filho ingrato. Em algum momento a gente ouviu isso, que a gente era um filho ingrato, uma filha ingrata, só para nossa reflexão. E aí, Francisco, de cabeças baixas, ouvindo tudo aquilo ali, ele disse: senhor bispo, eu sou um filho ingrato. Eu sou um filho ingrato porque meu pai, que aqui está, pensou em fazer o melhor para mim. Desejou que eu fosse uma pessoa, uma figura de destaque na sociedade. E ele tudo fez. Empenhou todos os esforços para que eu chegasse assim, a ser essa pessoa que ele queria. Mas eu não só tenho esse pai, pronto. Aí foi um choque. Se ele não era só aquele pai, tinha outro pai. Aí gerou a dúvida com relação à mãe, à família, e começou o tumulto, né? Aí pronto. Ele enlouqueceu. Que história é essa? A mãe, ali eu fico a imaginar as mães. Quando, muitas vezes, querem ajudar os filhos e não podem. E aquela situação da mãe silenciosamente apenas chorava, esperando o veredito desse fato. E aí o Francisco diz: tudo isso que ele disse é verdade. Mas eu quero dizer que eu tenho um outro pai, além de Pedro Bernardone. O pai ficou chocado, né? Como é que é isso? Que história é essa? Ele disse: eu tenho um pai que está nos céus. Pai nosso. Pai de todos nós. Um pai que nos criou. Não tenho apenas o pai, Pedro Bernardone. Mas eu vim aqui devolver, meu pai, tudo que eu tirei, o dinheiro, entrega nas mãos do pai. E aí onde começa o processo, digamos assim, de consciência, de conscientização. O pai estarrecido, não esperava aquela reação, aquela situação, ficou com o dinheiro nas mãos. E aí ele começa a tirar a sua roupa. Tira aquele sobretudo, vai tirando e vai dizendo: eu agora renuncio a ser filho de Pedro Bernardone. Sou apenas filho do Pai que está nos céus. E começa a se despir. E fica nu, literalmente, no meio da multidão, chocada, estarrecida, porque todo mundo pensava: enlouqueceu de vez. E vou seguir o Pai que está nos céus. Com aquela situação, o bispo, constrangido, tirou o próprio manto, embrulhou Francisco assim muito rapidamente e retirou daquele lugar. E há um estacato no filme. E aí, a pergunta para nós. Este foi um encontro com Jesus porque ele ouviu lá na igrejinha: Francisco, reconstrói a minha igreja. Não era o templo de pedra, porque templos de pedra são fáceis de construir. Mesmo aquele que estava em ruínas, ele reuniu amigos, dinheiro, conseguiu com as próprias mãos levantar aquele templo.
mas era o templo interior, a nossa igreja interior, esse santuário onde nós nos encontramos com o Cristo interno, que nos convida a evoluir. Às vezes, nós fazemos ouvidos moucos. Não queremos ouvir o chamado do Cristo. Por quê? Porque eu tenho outros interesses. E nos esquecemos que o tempo passa muito rápido e, de repente, as situações são outras, os momentos são outros. Eu me recordo também de outra pessoa extraordinária, tocada pelo Cristo, a nossa querida Ivone A. Pereira, Amaral Pereira. No momento em que ela se deparou com a renúncia de ter uma família que ela tanto queria. Era preciso estar em sintonia com o Cristo de Deus para entender que a grande lacuna da sua existência ela não podia preencher, que era ter uma família, ter um lar. Quem conhece a história de Ivone sabe que esse foi a grande, digamos assim, luta dela diante da vida, porque ela ao longo da existência, ela encontrou os seus amores do passado. Charles, né, que a gente conhece, conheceu a família espiritual a que ela perdeu o direito de conviver com eles por conta do orgulho, da vingança. E aí eu convido vocês, naturalmente, quem já leu, relê, porque cada vez que a gente relê, a gente encontra nuances que a gente não viu antes, da personalidade da nossa querida Ivone. Nas Voragens do Pecado. Quem já leu aqui? Vamos reler. Porque, assim, tudo aquilo que ela descreve, a gente teve a oportunidade, digamos assim, de estar no lugar onde ela descreve, literalmente, do momento em que Catarina de Médici, ela que ajudou na trama dos huguenotes, da matança dos huguenotes, por querer se vingar de Luís, a quem ela amava, mesmo sem aceitar que o amava, inconscientemente, porque ele tinha destruído a família dela. Apenas ela se salvou. Estou dando só um spoilerzinho do livro, né? Mas ela fez parte dessa trama. E quantas mortes se desdobraram ali naquele lugar? E a gente teve exatamente naquele lugar em que ela cita em que Catarina de Médici, lá do lado do Louvre, acenava para o seu comparsa na igreja que ficava do outro lado e que aguardava apenas um sinal luminoso de um lampião para dizer assim: matem todos. Homens, mulheres, crianças, todos. Indistintamente, aquele lugar ficou sangue puro das mortes que aconteceram naquela noite, a noite de São Bartolomeu, que ficou registrado na história. E muitos desses comparsas dessa trama, de tudo essa vivência real da história da humanidade, estão reencarnados no Brasil. Quem sabe, talvez, nós outros, né? Não sabemos. É bom não saber, né? Porque quando a gente ainda nós não temos a coragem de um Emmanuel de se deparar com o seu próprio passado e ter a coragem de contar, como também Ivone contou no livro. É preciso assim rasgar a própria alma para se expor tal qual era, mas que não é mais. Porque nós estamos todos na senda da evolução. Isso é que é extraordinário, porque o Pai é de misericórdia. E quando dizem que Deus castiga, não acreditem. Deus não castiga.
Deus educa. Deus nos permite vivenciar determinadas experiências, muitas vezes dolorosas, para o nosso próprio crescimento espiritual. É porque falimos em diversos momentos, em diversas vivências, e agora precisamos ter a coragem para se conhecer, se perceber e dizer: agora eu quero. Tem que ter o poder de decisão. Não basta apenas conhecer, é preciso ter a coragem para seguir, sabendo que vai sofrer, vai chorar, mas vai resgatar, lavar a alma dos equívocos do passado, assim como Ivone fez. A sua vida de sacrifício em prol do amor maior, não apenas do amor que ficara em outro lugar, mas que reencarnou, mas ela não teve a oportunidade de encontrá-lo, porque não era permitido espiritualmente para ela naquele momento. Mas se desdobrou no amor aos seus semelhantes, dedicando-se aos suicidas, aqueles que, como ela, também tinha sido suicida em diversos momentos da sua existência. Por isso que é importante a gente adentrar mais uma vez nos livros, nas Oragens do Pecado, O Cavalheiro de Lumière, O Drama da Betranha. São 3 reencarnações, assim, uma atrás da outra, onde ela não apenas comete o suicídio, mas também leva outras pessoas, outros amores ao suicídio. Mas ela conseguiu vencer. Nesta vivência, onde nós somos contemporâneos, de Ivone Pereira, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-la. Ela faleceu em 1969, se não me engano, não é isso? Isso. Veja lá, se eu não estiver enganada, 1969. E aí, assim, eu tive a oportunidade de conhecer Chico, nosso querido Chico, irmã Dulce, a quem nós conversamos pessoalmente no Hospital Santo Antônio, na igrejinha, uma capela que ela tinha, que se recolhia para orar e dialogar com Santo Antônio. Outra mulher extraordinária, hoje santa, né? Santa Dulce, nosso país. E ela era muito simples, assim como Ivone, ela conversava com Santo Antônio. Assim como Ivone conversava com o doutor Bezerra de Menezes, e tantos amigos espirituais que acompanhavam o seu trabalho. E eu me respaldo muito nessas pessoas queridas, sabe? Corajosas, né? E, como a irmã Dulce, ela, diante das dificuldades, das situações, ela diz: olha, Santo Antônio, venha cá. A obra é sua, não é minha, não. Eu estou aqui apenas administrando. Vamos ver se você dá um jeito, porque está faltando dinheiro para isso, para aquilo, medicamento, né? Dinheiro para pagar os funcionários. Amanhã eu tenho que pagar as contas. Olha só a intimidade, né? A gente pensa assim que os espíritos amigos são muito distantes da gente. Não estão, gente. Eles estão nos auxiliando, nos dando ideia, nos dando intuições, nos mostrando caminhos. A gente não vou por aqui, não. Não quero saber, não vou. Fica teimando, né? Aí vai, quebra a cara, vai voltar pelo caminho, porque a gente precisa seguir por aquele outro caminho. Então, a gente vê que a gente está sendo assistido pela espiritualidade amiga o tempo todo. Mas eles esperam que a gente também faça a nossa parte. Isso é importante. Não pense que as coisas vão cair do céu. Não. É preciso um esforço nosso para que a gente possa realmente se reerguer sobre si mesmo, assim como Emmanuel e tantos outros, e, mesmo que passe 2000 anos, vencer, caminhar na direção da luz. Eu me recordo também do nosso querido Allan Kardec. Todos nós conhecemos a história de Allan Kardec. E esse filme que passou, ele veio mostrar
uma faceta humanizada de Kardec, de como ele lidava com as situações, com os problemas, com as perseguições, mas também como ele se desdobrava juntamente com Amélie Baudet, a sua esposa, na caridade àqueles sofredores que batiam à porta. E eu me recordo aqui, me permitam vocês lembrar um outro momento aqui bem interessante. Está no livro Kardec na Intimidade. Alguém conhece esse livro? É um livrinho bem pequenininho, sabe? De Roque Jacinto, que fala várias situações de Kardec. Veja só. Isso serve para nós como um exemplo maravilhoso. Luciana, que citou a história do livro, esse momento aqui se reporta ao livro. Veja só. Kardec foi em determinado lugar, num ambiente, numa prisão. E lá ele se encontrou com um prisioneiro que estava extremamente revoltado. E não apenas a revolta interior, mas o aspecto dele demonstrava isso, os cabelos revoltos, a barba exorta, sem trato. A ira que extravasava dele mesmo. E aquele homem, ao ver Kardec, perguntou: viestes me libertar? Ele estava preso. Né? Minha mãe falou de liberdade. E Kardec, vendo aquele homem, aquele aspecto ainda enfurecido, ele pergunta: que farás tu da tua liberdade? O que fazemos nós da nossa liberdade? Nós estamos presos, naturalmente, mas, digamos assim, numa analogia, numa comparação. E aí aquele homem prisioneiro enfurecido, ele responde: eu irei completar o que eu não terminei. Se ele estava ali preso, ele tinha cometido algum crime. Então, ele não estava em nenhum aspecto querendo se libertar para se melhorar. Ele estava querendo completar o serviço que ele não fez. E ele estava esperando que Kardec fosse libertá-lo. Porque, assim, nenhuma ofensa ficará sem o revide, ou seja, ele achava que podia fazer justiça com as próprias mãos. E aí Kardec, naturalmente, com seu olhar humanizado, de alguém que entende a alma humana, olha para aquele homem e diz: o seu aspecto, meu filho, aparenta muita agressividade. Mas eu fui ofendido, eu fui violentado, eu tenho direitos. O prisioneiro. Mas, meu filho, e quem algum dia não terá sido ofendido? Olha o diálogo. Diálogo fazendo com que eu, não recriminando, mas buscando para aquele homem refletir sobre a sua condição. Do jeito que estás, com certeza, o diretor do presídio não irá lhe libertar, porque ele seria uma temeridade, naturalmente. E pensas que eu não voltarei para fazer justiça? O diálogo prosseguia. Naquele momento, Kardec olhou aquele homem com compaixão, com sentimento. Era um outro ser humano que estava do outro lado. Isso me recorda o grande psicólogo Carl Gustav Jung, que dizia: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar o ser humano, seja igualmente um ser humano, uma alma humana. É isso que nós somos. Mas aí Kardec, né, nesse diálogo, buscando ajudar aquele prisioneiro, diz assim: eu não me refiro à justiça humana que ele procurava, mas sim à justiça divina.
digo que tu irás seguir prisioneiro do ódio que tu carregas contigo. Quantas vezes nós não estamos nas grades da prisão interior dos sentimentos ainda malfazejos que nós carregamos? E a gente não percebe, a gente quer se libertar e está enclausurado, é uma grade invisível. E o ódio é uma dessas grades. E isto é o erro. Esta prisão será 1000 vezes pior quando quem te passará a cobrar seja a voz da tua própria consciência. Olhe, Kardec naquele momento lembrou aquele homem rude, não importava, mas ele tinha uma consciência, como todos nós outros temos, a consciência do bem e do mal, independente de ter religião ou não. Temos essa noção do bem e do mal, do certo e do errado. Está inato no ser humano. Então, aquele homem revoltado disse, então, o que está fazendo aqui? Se você não veio me libertar, a que veio então? Ele não queria ouvir blá, blá, blá. Ele queria sair dali para fazer outras atrocidades. E aí Kardec, olhando para ele, diz assim, após te ver, eu te proponho que, antes de buscar a luz do dia fora desta cela, que tu faças luz no teu próprio coração. E após uma pequena pausa, o homem não entendeu nada, aí perguntou, tu sabes ler? Ele disse, sim. Então, eu vou te confiar um livro, viu, Luciana, que poderá ser a chave de tua libertação. Ele queria sair da prisão, mas ele estava preso esse mesmo no ódio que carregava. E um dia voltaremos a nos encontrar, eu tenho certeza. E entregou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele homem que esperava sair, segurou Allan Kardec antes dele ir embora. Mas minha mãe disse que tu eras um homem piedoso. É esta a tua caridade? Me dá um livro? E aí Kardec respondeu, a caridade nem sempre é o fazer à vontade daquele que nos pede. Ela me aconselha a dar-te tempo para tu refletires. Este lugar te será o auxílio divino em teu próprio bem. Naturalmente, aquele homem não entendeu nada, mas a bênção do tempo, a dor, a necessidade da alma fez com que aquele homem, com aquele simples livro, pudesse entender e acalentar a sua dor, a sua ansiedade de querer sair dali. E um belo dia, Kardec estava lá no seu escritório, revisando algumas páginas do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, quando Amélie Baudet disse que alguém queria falar com ele. E deixou aquele homem entrar. O homem disse, eu gostaria, senhor Kardec, de lhe pedir um favor. Eu queria que o senhor fosse comigo assistir um amigo muito querido que está à morte. E ele gostaria de conversar com o senhor para aliviar o seu coração. Aí Allan Kardec olhou para aquele homem como se em algum momento o reconhecesse. Mas eu te conheço, amigo. Aí ele diz assim, o senhor me conhece bem. E o bem que o senhor me fez, eu também transmiti àquele amigo. O livro que o senhor me deu, eu passei para este irmão. Kardec olhou aquele homem nos seus olhos e, como se voltasse no tempo, ele lembrou daquele prisioneiro. O visitante sorriu e disse, eu sou aquele prisioneiro do ódio. E um dia deixaste na prisão e a quem me libertaste com a doação de um livro. Olha só, a doação de um livro libertou aquele homem das grades da prisão do seu coração, ainda voltado ao ódio. E o teu amigo, Kardec pergunta, ele era o meu desafeto, aquele a quem ele odiava, aquele a quem ele queria o desforço. Agora era amigo. Era o meu ofensor,
O Evangelho, porém, me ensinou a vê-lo como um torturado da alma, um enfermo da alma. Acreditem, todas as pessoas que estão nessa condição do ódio, da maldade, são enfermos da alma. Um dia despertarão. E aí ele disse, logo que obtive a liberdade, passado o tempo da prisão, ele foi procurá-lo e servi-lo ao inimigo. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, ao próximo como a ti mesmo. Amarás o teu inimigo, é o convite de Jesus. Muitas vezes a gente ama o amigo e a gente, de vez em quando a gente, se desentende e amar o inimigo. Como é possível? Não é impossível. É caminhos. Caminhos a vencer a nós mesmos, a nos conhecer, nos libertarmos das amarras, das grades da prisão que ainda nos tolhem na retaguarda, para perceber que o inimigo é alguém a quem nós devemos do passado. Isso a doutrina espírita naturalmente nos traz todas essas respostas. E naturalmente, para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, eu convido para participar dos momentos de estudo desta casa, num prolongamento desse entendimento do encontro marcado. E aí, aquele homem, naquele diálogo, diz assim, ele era obsidiado e hoje está renovado para o bem. Vamos vê-lo. E foram juntos, noite adentro, para dar assistência da piedade a quem se renovara pelos atos de fraternidade e de amor. E naquele diálogo, naquele caminhar, Kardec ali elevava o seu pensamento a cada passo, agradecendo a Jesus a bênção de ser testemunha do poder renovador da doutrina do amor, a doutrina dos Espíritos, a doutrina que nós conhecemos. Então, queridos amigos, o tempo já se aproxima do encerramento da nossa fala. E aí eu gostaria de terminar com a poesia. Tantos outros momentos a gente poderia falar, no entanto, eu acho que esses exemplos falam mais alto para cada um de nós. E ao retornarmos para nossa casa, nós iremos perceber que o meu encontro marcado com Jesus, ele nos convida, ainda hoje, a sermos instrumentos onde quer que estejamos. Começando pelo lar, pela família. Aquele outro que não nos entende, um dia ele vai nos entender. Importa que exercitemos a paciência, o silêncio, botar os algodãozinhos nos ouvidos, porque a gente é aquela criatura que qualquer coisa daqui a uma palha a gente já está pegando fogo. Trabalhar a paciência, a tolerância, a compreensão, o silêncio, que é muito assim desafiador, mas que é possível. E aí, o momento é agora. Onde nós estamos, Deus e o Cristo conta conosco. Nós não somos perfeitos, mas Ele conta com a nossa boa vontade, com o nosso sentimento, e observe os sinais da vida. Quantas vezes as pessoas chegam perto de você, Francisco, e começam a contar seus dramas, você às vezes nem conhece quem é, e aquela pessoa está abrindo o coração. Ali você é convidado por Jesus. É um encontro marcado para você apaziguar, acalentar, abraçar. Você não vai resolver o problema, mas você vai dizer: tenha fé, tenha coragem, você consegue. Porque agora é o momento. Então, Alta de Souza, através de Chico Xavier, ela nos diz assim, recadinho para nós outros. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar
Estende as mãos aos aflitos, aos filhos da amargura. Repara, observa, aqui além a harmonia não se encontra, porque a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo, sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da salvação. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus permaneça na intimidade dos nossos corações. E que possamos levar aqueles que estão convivendo conosco, familiares, amigos, conhecidos, abrace-os. Quantas pessoas estão carentes de um abraço? Não precisa às vezes dizer nada. Um abraço. Como é maravilhoso receber um abraço. Porque aí ele vai cheio de sentimentos amorosos para aquele que está precisando. E quantas vidas não são salvas com um abraço. Muita paz em nossos corações. Obrigada pela oportunidade, Luciana. E que Deus nos abençoe. Continue conosco em nossos corações.